Ó, entrou. Boa tarde, pessoal. Como vão? Tudo bem? Então estamos aqui para gravar o terceiro episódio da primeira temporada do nosso... Peraí. Deixa aí ao vivo, Sérgio. É que eu tô tentando me esconder aqui um pouco. A barriga parece mais do que eu e o entrevistado. Silêncio aí você. Nós temos um cara esperando, mas ele vai aparecer depois. Então estamos aqui para gravar o terceiro episódio da primeira temporada do nosso podcast, né? Antes de começar o podcast, apresentar aqui as pessoas que vão participar, vão interagir comigo, eu queria agradecer a contribuição do salão André Luiz Coifer, entendeu? Que me maquiou aqui, ó, sumiu as rugas, umas coisas, mas quando o cara não é do ramo, eu cheguei aqui, acabei tirando a maquiagem toda, então o problema não é dele, fui eu mesmo que não sabia, viu? Fica ali na Manuel Dias da Silva, beleza, viu? André, muito obrigado, mas não teve jeito que eu fui lá e tirei. Agora vamos lá ao que interessa. Estamos aqui como eu disse, o podcast, ele é institucional. Apesar de ser patrocinado por uma das três das nossas empresas, ele é institucional, não é para falar da gente, aparece secundariamente, é para falar sobre o que nós fazemos, né? Que é o drywall e outras coisas mais, o carro-chefe o drywall. E aí nós entrevistamos já a pessoa de uma das fábricas, né, da Etex, e agora vamos conversar aqui com duas pessoas, né? Que trabalham numa outra empresa também, que eu até já citei no primeiro podcast, quando eu falei de todas, no primeiro episódio, quando eu falei de todas, que atua no Brasil, e temos a Saint-Gobain, né? Então nós temos a Etex, tem a Gipso, a Knauf, tem a Trevo e temos a Saint-Gobain, isso na parte de chapas, né? Então, com o pessoal da Etex a gente falou sobre o histórico do drywall, entendeu? E aí temos aqui tendo o prazer de receber o Lucas. Aqui o Lucas, melhor agora que a barriga. Não, a barriga tem uma barriga. Rodrigo, Lucas, o daqui é o Rodrigo. O Rodrigo, o Lucas é o que tá lá esperando. Exatamente. Tá ali agoniado, né? Pode botar ele aí, senão ele vai ficar com problema de claustrofobia. Tá lá. Ah, sim, não pode deixar de registrar que hoje estamos tendo aqui como diretor, contra-regra, assistente, o grande Sérgio. O Renan não veio hoje, foi fazer um show, né? Que ele toca o negócio de acordeão, foi fazer um bico, entendeu? Mas temos o grande Sérgio, depois ele vai aparecer, entendeu? Mas temos aqui então o Rodrigo e temos online, diretamente de São Paulo. É assim, ao vivo é assim. Tem que ter paciência. Aê, entrou! Tá mais bonita até assim do que na... Você é a primeira pessoa que eu vejo que é mais bonita a gente olhando assim do que na foto do WhatsApp. Do perfil do WhatsApp. É verdade. É que a foto do WhatsApp ela não ajuda muito, ela não favorece. Não, quem mandou você não usar filtro. Outro dia tinha uma criatura que eu tomei um susto quando eu vi a foto. Oxe, Cláudia Leite. Eu disse, a mulher sofreu uma metamorfose. Mas eu pessoalmente, não vou dizer quem é, porque senão... Aí quando olha pessoalmente é totalmente diferente. Porque, rapaz, essa criatura aqui eu já não é não. Mas vamos ao que interessa, né? Porque a gente não veio aqui pra falar mal da vida dos outros, que é uma boa coisa. Mas isso a gente fica pra um outro momento. A gente pode montar um outro podcast pra falar um pouquinho da vida alheia. Falar da vida alheia. Ah, tá. Isso, eu sei de coisa, mas vamos ao que interessa, que a gente já tá tomando muito tempo. Temos aqui hoje, como eu falei, o pessoal da Saint-Gobain. Vamos tratar do assunto especificação, porque é muito importante, mas vamos abrir aqui com ele se apresentando primeiro e depois eu faço as perguntas. Primeiro temos aqui o Rodrigo. Rodrigo, quero que você fale um pouquinho sobre sua experiência, sobre a Saint-Gobain, afinal a Saint-Gobain, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, é a empresa que atua no ramo de construção civil mais antiga do mundo. Aliás, uma das empresas mais antigas do mundo, tá? Pode fazer 400 anos. Eu estive lá no Palácio de Versalhes, vendo os vidros com a primeira obra. Corretamente, está certíssimo. Tô certo? Certíssimo. Engloba, na verdade, a Saint-Gobain, né? Antes de começar, eu vou me apresentar. Meu nome é Rodrigo, eu sou engenheiro civil, faço parte do grupo Saint-Gobain, né? Mais específico na divisão PPC, que é produto para construção, e que engloba não só a parte de construção a seco, mas a parte de argamassa, rejunte, permeabilização, parte de cobertura também, ou seja, a Saint-Gobain tem solução da fundação até a cobertura da obra.
Já tenho 2 anos na Sangoban e estou há 1 ano no setor de especificação. Atuo em 3 estados aqui do Nordeste, 3 não 4, Bahia, Sergipe, Alagoas e o Maranhão. Caixeiro viajante. E assim, espero que... Feliz por estar aqui, né, a oportunidade. Muito obrigado e vamos lá, vamos interagir, vamos falar um pouco sobre construção a seco. Eu vou deixar um pouquinho o meu amigo Lucas se apresentar também. E tamo junto. Obrigado, viu, Luiz, pelo convite. Não, eu que agradeço. Só queria até falar, vocês terem uma ideia do tamanho da Sangoban. Estão ali vendo tem mais propaganda do que o meu time de futebol, né? Tem a Placo, que é a de construção a seco, né? Isso, tem a Placo, Brasilite, que é cobertura, telha de fibrocimento. Tá falando muito. Vou falar. A Quartzolite. Quartzolite é argamassa impermeabilizante. A Isover. Que é Ou seja, é tipo, quem tá vendo a Copa aí, é tipo a Croácia, né? Tudo que termina com it é da Sangoban. Quartzolite, Brasilite, Perizite, entendeu? Mas vamos lá, Lucas, deixando a gatice de lado. E você, Lucas, tem quanto tempo já no grupo? Então, Luiz, primeiramente agradecendo o convite, tá? Cara, eu tenho 4 anos de Sangoban, mais ou menos aí 7 meses no time de especificação. Todo esse outro período, basicamente, eu fui da área técnica. Então, eu fazia parte de de obras, treinamentos, assistência técnica. Sou engenheiro civil, apesar de estar um pouquinho batido aqui. Eu tenho só 26 anos e estou na área de construção a seco desde 17. Então, já vi muito drywall. Lucas, confesso que você me surpreendeu com esses 26 anos. Sério. Pois é. Parece que tem As pessoas também se surpreendem. Mas e aí? Os dois são engenheiro civil, então é fácil da gente conversar sobre o ambiente em que se dá a construção a seco, certo? Sim. Como eu disse, vocês, por favor, fiquem livres para falar o que vocês quiserem. Eu trouxe até aqui, alguns materiais. Esse programa, os 2 primeiros, foram mais genéricos. Esse daqui são mais específicos, né? Claro que para quem não é da área é interessante também, porque vão conhecer, porque vão saber até o que está acontecendo, o que estão usando dentro de casa. Se a pessoa que contratou, como eu disse em outro episódio, uma hora, se você não usou ainda, você vai ter o sistema em sua casa, em seu escritório, né? Então eu vou fazer a primeira pergunta para os dois, e aí vocês fiquem à vontade. Na verdade são 2 perguntas em uma, certo? A primeira é: pode a seco? Pode. Pode. Deve. Não só pode, como deve. Como deve, exatamente. E aí, justamente que eu trouxe os materiais para isso. Como pode? Porque se respeitando o quê? Se vendo o quê? Se observando o quê? Fiquem à vontade. Pode. Quer ir, Rodrigo? Pode ir, fica à vontade. Você é convidado aqui. Eu acho que não só a construção a seco, mas qualquer sistema, se bem especificado, se bem executado, seguindo as normas, vai poder ser utilizado. E eu acho que muitas vezes é isso que falta na construção a seco, de certa forma. Às vezes o pessoal acaba vendo, às vezes, um videozinho no YouTube, pensa que é simples. Não estou dizendo que é complicado, mas procurar uma capacitação para até mesmo montar o sistema e executar o sistema de uma forma com qualidade, de certa forma. Ou procurar uma mão de obra que saiba executar o sistema de certa forma, né? Isso uma dor antiga de assistência técnica, tá? Então, às vezes, a gente acabava pegando muitas coisas que seriam fáceis de resolver. E, às vezes, por uma falta de conhecimento, gera uma trinca, gera uma fissura, enfim. E, às vezes, o sistema... Pode falar. Não, só completando rapidinho aqui, não quero te interromper. É como sistema seco pode, deve, mas como qualquer um outro sistema, ele precisa ser executado da forma correta. Como o Lucas falou, né, a questão dos vídeos institucionais hoje de YouTube, parece que é uma coisa simples,
é realmente uma coisa simples, porém ele precisa ser executado por pessoas qualificadas. Não é porque tem normativas, tem estudos por trás disso que precisam ser seguidos. Então, assim, tanto que estou falando pela nossa empresa, né? A especificação funciona de uma forma que a gente estuda toda a análise do projeto com o cliente, a gente analisa, a gente conversa antes de especificar e depois a gente qualifica. Antes de começar a aplicação na obra, a gente faz todo o acompanhamento técnico, a gente leva um técnico para fazer o treinamento para a empresa que vai fazer a instalação. Então, assim, especificado corretamente e executado corretamente, você vai ter um sistema para o resto da vida. Exato. Assim, não tem erro. E acho que tem muito uma questão cultural também. A pessoa vê aquela parede, bater na parede e, sei lá, ver que ela é oca e já se assustar. E não necessariamente, assim, basicamente o drywall ele vai atender questões acústicas, térmicas, enfim. É um sistema que ele atende tão bem, se não até melhor do que a alvenaria. Eu não sei se eu dei muita volta, mas sim, pode ser. Não, vocês tocaram numa das situações, numa das duas variáveis que eu considero assim as que se complementam para que não só nesse sistema como qualquer coisa funcione corretamente. E foi ótimo a sua parte dos dois, mas a sua tem um viés aí de uma coisa que me surgiu aqui agora para eu procurar saber. Você falou a respeito de ver uma trinca com outra situação e eu concordo. Eu disse aqui em outras oportunidades que o sistema, eu não vou dizer que é perfeito, mas é muito bom. Muito bom. Exato. Nós temos materiais, vocês, afinal de contas, não só vocês, como a ETEC, como Knauf, como qualquer outro, o SG, por aí vai. Por aí no mundo são empresas grandes, empresas que só trabalham com materiais normatizados. Então, se você tem um material correto e uma mão de obra que segue o que é preconizado, a possibilidade de dar algo errado é muito pequena. Pronto, então a mão de obra está boa. Agora eu vou entrar aqui já no seguinte ponto. Vocês, como multinacional, eu ouço também essa mesma queixa das outras, né? Como vocês têm visto, e se você já presenciou, você que trabalha com assistência técnica, algum problema que tenha sido causado pelo uso de algum material não normatizado? Chapa a gente sabe que não tem como, afinal de contas, para fazer uma fábrica de chapa não é qualquer empresinha, são cento e tantos milhões de dólares que eu sei. Mas a gente, um exemplo, nós vamos mostrar daqui a pouco os elementos que compõem o sistema de construção a seco. E vocês, tanto quanto eu, mais até do que você que está em São Paulo, então vivencia isso mais cotidianamente, a questão de uso de materiais não normatizados. Normalmente perfil. Que o maior que o calcanhar de Aquiles eu imagino que seja perfil, né? Então, como é que vocês enxergam, primeiro, o que isso pode causar de problema? Porque não vai causar problema para Sérgio ali, resolveu fazer uma parede de gesso acartonado, ele é técnico de som, diretor e por aí, não entende lufas. Sim. Aí contrata alguém que vai lá por diferença de centavos, coloca um exemplo mesmo, um perfil não normatizado. E tem problemas. Minha preocupação é, como eu disse, esse podcast é um podcast institucional, então minha preocupação é que o Sérgio comprou os materiais, o Rodrigo foi lá, é um instalador, o cara não entende nada, fez lá o serviço, foi embora, ele pagou, foi embora, puf. Daqui a um tempo deu problema. O Sérgio vai dizer que ou o cara fez mal feito ou que o sistema é uma merda, o que é pior de tudo. Aí você... Exato. Então é isso que eu lhes pergunto, como é que vocês, como multinacional, têm visto isso? E se você, aí, aliás, para os dois, né? Você, porque está no mercado maior e trabalha efetivamente com assistência técnica, se já viu alguma situação em que esse uso do material não normatizado tenha causado problemas? Bom, Luiz. Tá baixo. Na verdade, Pera abaixo. Lucas, Só um minutinho, Lucas.
Ao vivo aqui, ó. Tá aumentando. Aumenta aí, Aumenta. pode aumentar, Sérgio. Pode aumentar? Pode, tá baixo. Joga duro. Pode aumentar. Quer deixar comigo controle? Vá mais, vá mais. Vá mais, pode aumentar. Pede aí pra ele falar, pode falar. Fala aí, Fala. Lu. Pode falar. E aí, estão me ouvindo? Continua baixo, Tá me ouvindo? espera um minutinho. Vá mais. Pelo que eu tô vendo, pode ir lá pra cima. Quem sabe baixo. faz ao vivo, né? Aí tá parecendo perfil fora de norma, bora. É, O controle. Estamos aqui, uma briga incansável. Quer me dar o controle pra eu testar aqui de mais eu próximo? acredito que. E daí? Pode falar, Lucas, por favor. Fala aí, Lucas. Me ouvem? Muito Bem baixo. Tá baixo ainda. Tá baixo. Eu acho que é na saída de som aqui. Eu acho que é na saída. Só um minutinho, por favor. Ok. Pausa não. Pode deixar gravando. Toma uma água. Peraí que o Sérgio já vai resolver, Tava gente. rolando. Tranquilo. Tá vendo, gente? Isso é o que dá quando você usa um material que esteja... Até eu tô baixo. Tô baixo? Não, aqui tá chegando de boa. Isso aí você tá escutando. Isso é a ideia dos fones dele lá. É. Imagine como é que ele não tá escutando. Pode falar, Lucas. Agora. Bastante retorno. Show de Pronto, bola. agora tá ótimo. bom. Então, se lembra a pergunta, é aquilo que eu pergunto. Repetindo só pra o pessoal que se distraiu. E agora? Tem alguma coisa aberta aí. Ele tá regulando o som aqui. Tá. Minuto que ele está regulando o som. Também o cara se vira nos 30. É o famoso bombril. Três microfones, ainda um trabalhando remotamente. É vídeo, É. áudio. Vamos filmar ele aí vai pra falar. gente mostrar. Agora Vocês que fala. reclamam que fazem muita coisa, que você não vira o Sérgio trabalhando ainda. Fala aí. Manda ver, Lucas. Manda ver, Lucas, agora. Tá bom? Tá bom? Posso responder? Pode. Pode, claro. Se você se lembrar, ótimo. Vamos lá. Ainda tô com um pouco de chiador nos fones, eu vou tirar um, tá? Pronto. Mas bom, o que pode influenciar um perfil fora de Ficou baixo, norma? Estão me ouvindo? Tá, pode continuar. Tá. Acho que a primeira coisa é a espessura do perfil. Consequentemente, se você tem menos espessura, você tem uma menor resistência mecânica na parede. Então, por causa disso que a gente tem no nosso departamento de especificação a definição das espessuras de parede, né? Até por causa do pé direito. Se você tem um perfil que ele tem uma espessura menor, automaticamente ele não vai ter a resistência mecânica do qual ele foi pré-dimensionado. E a outra questão é a galvanização. Se você tem uma galvanização menor, o que pode acontecer? O perfil ele pode acabar oxidando. E isso também... Propriedades químicas e mecânicas. O que é que acontece? Até leva a oxidação para o próprio parafuso que prende a chapa. E como o Lucas falou, o perfil quando ele tem pouca espessura, pouca taxa de aço, ele tem menos resistência mecânica. Então, normalmente você vê paredes com a flecha, com forro também, com a flecha. As paredes ela tem uma curvatura por causa da elasticidade do próprio perfil, por ser um perfil com uma taxa de aço menor. Então, são várias patologias. A junta também, de tratamento de junta, por você ter um movimento na própria estrutura, cria-se bastante trinca. Trinca, né? Exatamente. Então, são vários fatores que você olha e você já identifica que é um perfil fora de norma. Eu já vi alguns casos pontuais aqui, em obras pequenas. Aliás, teve um caso aqui que nós temos um agravante com uma cidade litorânea. Aqui mesmo nós estamos, esse estúdio, por sinal, fala aqui do Estúdio Cast, viu? Muito bom as instalações, nós falamos das outras vezes. Ele fica bem na orla de Salvador, numa área que tem uma salinidade muito grande, que é o Costa Azul. Quem conhece Salvador que sabe. Eu não vou dizer qual é a obra, não interessa, foi uma obra pequena. E não foi nem drywall, foi steel. Nossa. E não foi o fornecedor que errou, aí já foi um problema de especificação. Colocaram o perfil com espessura normal, mas com a galvanização menor. E vou lhe dizer mais. Aí é que tá. Eu acho, e não tenho motivo para não acreditar que seja mentira, que não foi propositadamente, foi desconhecimento.
Muita gente não sabe nem o que é galvanização. É. Ninguém sabe que numa região litorânea você precisa ter uma galvanização Superior ao que fala da norma. Entendeu? O mínimo que a norma pede, numa situação litorânea, você tem que trabalhar com... Pois é. E aí, esse problema, a obra ficou parada um tempo, você via nitidamente, você passando lá, o efeito no perfil, ela aberta lá, entenderam? E aí eu pergunto, você já teve... essa daí eu dou até o desconto, porque como eu disse, eu acho que a pessoa fez por desconhecimento, não foi propositadamente não. Mas eu pergunto, e eu já vi casos pontuais que você vê que foi uso, o cara que é pequenininho, o montadorzinho, vai lá e bota o perfil... Sim. Ou perfil, ou como é o nome, a fita telada, ou dá acabamento com gesso em vez de dar com massa, uma série de coisas. Mas eu pergunto, até porque o mercado de São Paulo é N vezes superior ao nosso, no Nordeste, né? Você já teve a oportunidade, eu imagino, tudo a gente tem que encarar como oportunidade porque é aprendizado, né? Você já teve, ou já ouviu falar, já que é uma empresa grande, deve ter outras pessoas, de terem presenciado uma situação, digamos assim, mais grave no sentido de ser uma obra maior, de estar com alguma anomalia, uma obra... Nem que não tenha tido anomalia, mas que vocês, por exemplo, fazendo uma visita, detectaram que naquela obra está usando um material não normatizado. Na verdade, quando eu era do time técnico, nós fazíamos essa parte de acompanhamento de obra nas grandes obras, a gente sempre pontuava em relatório quando o material ele não era da Saint-Gobain, ele não era normatizado. Então vocês já encontraram material, independente de não ser da Saint-Gobain, mas de ser não normatizado. Acontece. Poucos casos. Como você falou, é bem pontual. Porque normalmente quando você pega uma obra que tem uma construtora de renome, uma construtora de responsabilidade, com muito tempo no mercado, dificilmente você vai encontrar isso. Agora, sim, existe sim. Não, mas existe, presta atenção. Existem aqueles que tomam cuidados e aqueles que eu não vou... Ou são negligentes, ou então são verdadeiramente confiam e são enganados, ludibriados. Quando a obra... É porque assim, quando a gente fala de obra, a gente da especificação, quando é obra que chega pra gente, ele nasce especificado corretamente, beleza? A gente especifica tudo. Tipo de perfil, relacionado à altura do pé direito que ele falou, taxa de galvanização, tipo de placa, tudo certinho. A gente nasce com o projeto correto. A gente vende o material. Muitas observando vezes todas as normas. Todas as normas, exatamente, tudo. Assim, às vezes a gente não consegue vender placa e perfil. A gente vende placa por questão comercial. Que aí a gente também não entra muito, porque a gente também não está por dentro. Mas a gente sabe que isso acontece. Assim, existe sim possibilidade, né? Existe sim possibilidade da construtora ou do cliente não comprar o perfil na nossa mão, comprar um perfil gato por lebre, até porque não tem o conhecimento que a gente tem no sistema. Então, assim, mas quando a gente pode completar, Lu. Fica à vontade. Geralmente, as construtoras, quando elas seguem lá o PVQPH e ele exige que os materiais sejam normatizados. Sim. As obras que eu acabei vendo eram obras um pouco menores, que você não tinha essa questão de certificação, ou até mesmo não tinha essa preocupação da proveniência do material. Não passou pela especificação, o cliente ele mesmo codifica o sistema, ele mesmo compra todo o sistema, a gente só faz disponibilizar a placa, ele manda lá um orçamento para o comercial, eu preciso de X placas. E assim, o comercial vende, obviamente, mas todo o sistema por trás, ele comprou em outro fornecedor que não é normatizado. Isso acontece sim. Acontece. Mas é bem pouco. Agora eu vou meter a mão na ferida e não é nem com vocês, é com os CEOs aí das grandes empresas. E vou até fazer aqui uma referência a uma empresa que faz parte da associação, uma empresa de perfil, que eu vejo a preocupação deles, né? Que é a Ananda, né? Não me paga nada para fazer merchan, pelo contrário, mas a César o que é de César. Eu vejo uma luta hercúlea, deve ter outros, mas eu vejo uma luta hercúlea de Cabana, né? Da empresa dele,
Vou até um abraço para ele, para o Júnior lá, para a Priscila. Mas o que acontece? E eu vejo aí, porque o Ministério Público vai lá, vai ver quem está vendendo o perfil. Vamos centrar em uma coisa só, em perfil. Apesar de terem outros, mas eu acho que o calcanhar de Aquiles é perfil. O Ministério Público vai fazer, vai acontecer. Já foram até lá na minha empresa, com paquímetro, pá. Beleza, tudo lindo e maravilhoso, deu tudo certo. Mas eu, sinceramente, eu não vejo de vocês, quando digo vocês, as grandes, as que podem botar o dedo na ferida mesmo, que são a Placo, a Knauf e a Etex. Por exemplo, eu entendo que vocês precisam vender. Eu entendo que foram feitos investimentos altíssimos. Sim. E estão sendo feitos, como a fábrica de vocês lá em São Paulo está sendo ampliada, como a Etex fez uma fábrica gigante em Santa Cruz, né? Beleza, tem que se pagar, a gente tem que pensar nisso. Mas aí eu vejo, sinceramente, que vocês não atuam como quem pode mesmo, viu, senhores que mandam, senhores CEOs. Pô, a associação, os caras que participam da associação falam, nós investimos, tudo bem. Por que não faz? Uma coisinha simples. Não, fulano de tal quer abrir uma revenda de drywall. Beleza. Eu imagino que um cara desse que abriu uma revenda de drywall, ele tem que ter condições, por exemplo, para vocês, como associação, não, vem cá, que você vai ter que passar por um curso aqui para poder, depois que você sair desse curso aqui, que você tiver um selo da associação, você pode escolher de quem você vai comprar, de quem lhe der condição comercial melhor. Porque às vezes é uma commodity e às vezes a fábrica de A está mais perto e o frete tem peso grande. Mas eu não vejo uma coisa efetiva. Sinceramente não vejo. Vejo muita falação. Vejo um Cabana lá. E deve ter outros também, mas de maneira hercúlea batalhando por isso. E eu não vejo. Aí vocês vendem chapa e fulano compra lá o perfil de não sei quem. Entendeu? Que vende... Pô, eu já vi perfis aí que você dobra tranquilamente. Então vai essa sugestão aqui, porque como eu digo, isso aqui é institucional, é para valorizar o sistema de construção a seco, da onde eu vivo, da onde você vive, da onde ele vive, da onde o CEO vive, da onde o funcionário da Etex vive, da onde o Cabana vive, entendeu? E é como eu disse, o Sérgio ali, que eu falei o exemplo do Sérgio, se ele fizer e o negócio sair mal feito, ele não vai falar mal do instalador, ele pode até falar mal, depois vai esquecer, pagou lá o cara autônomo, vai falar mal do sistema. Exatamente, eu concordo com você. Não, é uma dica que é simples. Bicho, pega um avião, vem aqui na sede da associação, fica aqui 3 dias. Tem um termo. Rapaz, vocês, como multinacional, devem ter um código de ética e de conduta. Tô certo ou tô errado? Obviamente, sim. Minha empresa, que é uma empresa pequena, tem um código de ética e de conduta. Por que não tem um código de ética e de conduta do cara que quer trabalhar com drywall? Não entra na minha cabeça. Entendeu? Isso é um crescimento sustentável. É quando você fala dessa questão. Quando você fala dessa questão dos perfis, fora de norma, isso aqui. É importantíssimo falar com isso, até porque, como você está falando, isso aqui é um podcast que é institucional, as pessoas vão assistir aqui e precisam entender como é que funciona o sistema, até para depois, futuramente, quebrar. Tem uns paradigmas, né, de fragilidade, de que não funciona. O objetivo aqui é a gente tentar deixar o mais claro que o sistema funciona, é um sistema limpo, um sistema rápido, construtivo, efetivo, ele vai ter eficiência térmica, acústica, como parede de alvenaria, resistência mecânica, assim... Eles precisam entender que o drywall precisa ser normatizado e tem que ser feito da forma correta. A gente, como empresa, a gente entrega produtos normatizados, sistema completo, sistema que é composto por vários elementos. Não é só uma parede que foi feita, ele tem todo um processo por trás antes de chegar naquela parede final. Então, assim, começa normatizado, termina normatizado. Não só na parte de materiais, mas na parte também de instalação. Sim, sim. Então, assim, a gente, como empresa, a gente se preocupa nisso. É por isso que a gente está no mercado atuando, a gente precisa. Eu às vezes até falo, a gente da especificação poderia ser muito mais utilizado pelas próprias empresas, um serviço totalmente de graça. Isso não garante que a gente vai vender, isso não garante que a gente vai vender produto. A gente faz, eu digo por mim, eu já trabalhei em uma obra toda reuniões, encontros, Alagoas, eu saía de Salvador para Alagoas para fazer reunião, e no final da obra fechou com o concorrente. Ou seja, utilizaram todo o serviço da gente, quantificação, especificação de produto, treinamento, e não garante. Isso aqui é um serviço que a Saint-Gobain dá de graça.
para os construtores, para os arquitetos, para os consultores de acústica. Assim, eu acho que quem for assistir esse vídeo e for um cara técnico, um cara de construtora, poderia acionar mais a especificação. Acionar mais, que eu garanto que sua obra teria muito menos problema. Muito menos problema. Assim, o que a gente pode garantir como indústria é que a indústria Saint-Gobain, ela entrega tudo normatizado de material e fiscaliza quem vai aplicar o material da gente, porque como você falou, quando dá um problema, não dá um problema na aplicação, dá um problema no produto. E é isso que infelizmente ainda banaliza um pouco o sistema no mercado. Exato, e acho que o propósito não é só chegar na obra, vender a placa, ou vender só o perfil, ou vender só o parafuso, mas é trazer a solução completa para o cliente. E não só o sistema, mas o sistema e o serviço. Acho que o leque de serviços da Saint-Gobain é muito grande. Desde a nossa parte aqui, minha e do Rodrigo, na especificação, até a parte do pessoal de engenharia de aplicação, que é a parte do treinamento, acompanhamento de obra e até mesmo da assistência técnica. Não, isso aí sempre que eu fecho uma obra grande, eu levo. Porque é um outro problema que nós temos no nosso país, que é a questão tributária, né? É a guerra do ICMS. Aí sempre, obra grande, a maior parte dos materiais são faturados direto. Mas deixando isso de lado, aí eu envolvo a fábrica que estiver junto comigo. Sim. Ela botar o braço dela na seringa aqui também. Óbvio. Entendeu? Para que o cliente ele se sinta, apesar de nós termos 25 anos já temos uma certa reputação, mas ele se sinta mais. Afinal de contas, você falou departamento técnico. Nós aqui, eu lhe digo, você tem 4, você 2, já não é de hoje que a gente faz especificação também. A gente se preocupa, independente de ser contratado. Sim. Desde 2010, eu não sei se eu trouxe aqui, eu tenho um exemplar da norma de drywall. Já sei aquilo de trás para frente, de frente para trás. Mas isso é importante. Eu vejo até hoje pessoas que entram, mais uma coisa, não tá nem aí, só quer instalar de qualquer jeito. É o que eu falei em outro episódio. Tem espaço para ganhar dinheiro? Tem. Venham trabalhar sério, venham. Entendeu? Mas lembrem que várias pessoas vivem, orbitam, tiram sua renda disso aqui. Então trabalhem com responsabilidade. Porque o mercado só vai crescer. O concorrente da Etex não é vocês, não é a Knauf. O concorrente de todos nós que trabalham com a construção seca são os outros tipos de alvenaria. Exatamente. O bloco de concreto ou cerâmico. O de gesso que se usa entendeu? muito. É só você ver o mercado de consumo disso e o que a gente. E quanto mais se usar e usar corretamente, mais vai ter economia de escala e os custos unitários caem. Como eu já disse aqui, hoje em dia eu provo por A mais B que a alvenaria antes, só o custo direto. A alvenaria antes estava aqui, estou falando só direto. E o drywall aqui. Hoje em dia eu digo que está assim, se o drywall não estiver mais baixo em algumas situações. Entendeu? Eu digo mais ainda. Muitas vezes o próprio drywall depõe contra ele mesmo. Quando ele não entrega a velocidade, quando ele não entrega o acabamento prometido. Né? Não só o drywall, como o steel frame. Quando você coloca lá num Alphaville da vida, por exemplo, e aí você tem uma casa de steel e uma casa de alvenaria. A partir do momento que a casa do steel não está pronta antes que a de alvenaria, o nosso sistema já falhou. Exatamente. Sim, respeitando a... Exatamente. Com certeza. Por causa do tempo de execução de obra. Isso. É que a gente preza muito que por ser limpo e ser rápido, então realmente, se você tem uma construção de alvenaria que está correndo mais rápido do que de steel, desconfie, porque o profissional ele está tendo dificuldade naquela obra. Sim, se estiver tudo bem... Exatamente. Eu costumo dizer que o sistema de construção a seco, o drywall em si, ela funciona como um carro, um motor de um carro. Você vai me dizer, Rodrigo, que se eu tirar um conectorzinho no motor de um carro ele não vai andar? Não, ele vai funcionar. Mas ele vai começar a ter algumas informações, vamos supor, sonda lambda, que é um negocinho desse tamanho. Ele é responsável por levar todas as informações para o módulo do motor de um carro. Então assim, se você não está com aquela sonda lambda funcionando direito, ela começa a ter um consumo maior de combustível. Então assim, o drywall é da mesma forma. Tem muitos instaladores ainda, infelizmente, que para ganhar a cotação, começa a tirar produto do sistema. Sim.
Exato. Banda acústica. Tira a banda acústica, Banda tira a lã de vidro. Tira a lã de vidro. Não, e vocês falando uma coisa aí que eu até me esqueci de trazer ela aqui. E agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não é só instalador. Eu já peguei obras. Agora, recentemente, eu peguei uma obra especificada por um consultor de acústico e tudo mais. Buscando ver a questão da norma de desempenho. Agora não bota banda acústica. Rapaz, banda acústica, o custo-benefício, me corrija se eu estiver errado, é o maior custo-benefício do sistema, é banda acústica. Exatamente. Perfeito. Entendeu? É o A maior. banda acústica tem que ter. Entendeu? Ali é uma coisa que... não, tem que ter banda acústica. Não justifica. E assim, é como a gente fala, o sistema, como você vai começando a tirar as coisas do sistema, ela já começa a criar falha. Já tem uma vibração que não era para ter. Você vai ter uma passagem de ruído que não era para ter pelaquela estrutura. Então assim, pessoal, mais uma vez, usem o sistema correto. Procure profissionais para fazer a execução da obra. Credenciado, renomado no mercado, que seu sistema vai ser perfeito. Agora, se você trabalhar de forma errada, infelizmente... Isso nem só falando do nosso sistema. Se for utilizar o sistema de qualquer outro fabricante, Sim. use ele de uma forma completa. Sim, Exatamente. Até para sim. que É não exatamente. queime o sistema totalmente, né? É exatamente, aqui a gente não está falando, como falou, de empresa, a gente está falando de uma forma geral, do sistema Exato. mesmo. E são empresas multinacionais, são todas, como eu já falei aqui, são empresas que investiram, e é isso que me deixa, o que vocês investiram em pesquisa e desenvolvimento, eu digo vocês todos, investem em pesquisa e desenvolvimento, rapaz, é algo absurdo. E aí vem um canalha qualquer, compra uma máquina, uma perfiladeira de segunda mão, não bota nem um piso certinho, e aí toma ele a fazer perfil fora de norma. Com uma taxa de aço menor do que o Entendeu? normatizado. Poxa, e volto a insistir nisso, eu acho que vocês tinham que se juntar, desculpe, isso é a associação efetiva mesmo, se jangarem comigo, paciência, eu denuncio depois, mas eu acho que não vai acontecer não. Mas é simples. Rapaz, você quer abrir uma empresa, uma revenda, uma motor hidráulica, ó, você tem que vir aqui, ó, na nossa associação. Parâmetros básicos. Pois é, rapaz. Entendeu? O cara tem que saber parâmetros básicos. Porque a partir do momento, é a questão de tributo. Entendeu? Eu tô pagando e o outro cara não tá. Entendeu? Você já começa perdendo. Pois é. O perfil é a mesma coisa. Se eu tô botando um perfil normatizado, claro, ele tem que ser mais caro. Entendeu? E o cara não. Mas é aí que onde a especificação entra também, né, Luiz? Você falar a importância de utilizar um perfil normatizado, mostrar o que pode acontecer de patologia, o que pode perder desempenho na sua parede. Isso é importante para chegar no cliente. E, Sim, sei lá, levar um tá fazendo isso especificador, aqui. seja de qualquer empresa, entendeu? Isso Você para dar falou um a coisa suporte na hora certa. da venda. Chegar no cliente. E quando eu estou falando do cliente, eu não estou falando do cliente corporativo da grande construtora que está fazendo um prédio. Eu estou falando do carinha pequeno ali. Não, Ó, cliente que... final. Por que o nome do podcast é Pode a Seco? Evidentemente, para chamar atenção, certo? Para que as pessoas entrem. E os 2 primeiros episódios, o primeiro principalmente, foi muito informal. Para que mesmo, como eu já repeti, mesmo quem não trabalha diretamente, procure ver, se interessar. Porque, como eu já falei algumas vezes, vai usar, ou já vai morar numa casa ou num prédio que é de drywall. Vai se deparar. Exatamente. Vai se deparar com drywall. E precisa as pessoas. Isso é uma dificuldade que a gente tem em reverter a situação da alvenaria convencional para o drywall. Por quê? A maioria dos construtores ele pensa logo no cliente final. Eles têm, ali é um corpo técnico, são engenheiros, são especialistas, eles entendem que o sistema funciona perfeitamente, que é maravilhoso. Tanto que foi aquilo que a gente conversou antes de começar aqui. Quem faz uma vez não volta mais para o sistema convencional, só se der uma... Merda. Exatamente. Exatamente. Então assim, mas o que é que a gente precisa? Levar essa informação para quem vai comprar o empreendimento. Para quem vai... Caiu. Lucas caiu aí. Caiu. Sérgio deu uma rasteira, Lucas. Mas bora continuar aqui. Isso vai chegar uma hora. Então, assim, a gente precisa não só qualificar o pessoal das construtoras e das incorporadoras, mas sim os arquitetos, os projetos, eles já precisam nascer com drywall. Tem muita gente que ainda tem dificuldade em projetar com drywall a modelagem. Tem gente que ainda tem espessura de parede. Eu faço muito isso. Exatamente. Então, assim, a gente precisa também focar nos arquitetos. A especificação é um dos
das nossas funções é ir no arquiteto, conversar com o arquiteto, para a gente começar a projetar junto, para já nascer. Porque assim, o que é que acontece? Muitas vezes a gente vai para a conversão. A construtora, ele já fez o cálculo estrutural todo com a alvenaria convencional, que é 5, 6 vezes mais pesado do que um sistema de drywall. Então assim, muitas vezes o cara não quer, não, a gente já fez o cálculo estrutural, a gente vai seguir, não quer voltar, tanto porque para eles acham que perderam dinheiro. Trabalhar com estrutura de alvenaria na fundação e fazer em drywall. Eu acho que não, mas é cultura de cada um, é o pensamento de cada um. Então assim, tem muitas empresas que já nasceram o projeto com alvenaria convencional. Quando a gente conseguiu reverter para o drywall, eles refizeram o cálculo estrutural, porque ainda não estava em andamento, então já fizeram, a obra já iniciou toda dessa forma. Assim, a gente precisa também qualificar até o pessoal de imobiliária, os corretores de imóveis. Sim, isso aí diminuiu muito, mas eu me lembro que há anos atrás, acho que vocês nem sonharam trabalhar. Teve um prédio que eu fiz aqui no Cidade Jardim. Eu já acho que eu falei dele aqui. E você falou uma coisa certa, não sei se eu falei essa situação aqui, mas veja a importância dos detalhes. Eu nunca vou me esquecer. Nessa época, foi quando eu comecei drywall. Eu tinha meses trabalhando, aí eu comecei a trabalhar com a Knauf, por causa do preposto que eles tinham aqui, que era o Luiz Augusto, que já não está mais trabalhando com o drywall, acho que já está até aposentado, mas vamos lá. Ele me chamou um belo dia, porque estava tendo problema nesse... É um condomínio de 2 prédios, que eu lembro de Jardim, isso foi em 2001 mais ou menos, 2001, 2002, lá vamos nós. Chego lá, eu já vi a diferença, que eu vi que tinha alguma coisa errada, porque na entrada da obra estava lá o container de entulho e vários pedaços de chapa, tudo do meu tamanho. Eu disse, oxe, tem alguma coisa errada. Já... Aí subi. Era o engenheiro Carlos Maurício. Aí, Carlos, tudo bom? Pai de Marcelinho. Gente boa. Aí, o que é que aconteceu? Eles fizeram o apartamento decorado, que não foi no prédio, foi no stand, com altura. Se eu não me engano, era 2,70. Tem 20 anos. Agora, na hora lá, o prédio, não sei por que razão, a obra em si, não ficou com 2,70. Foi isso mesmo. Ficou com 2,58. E aí, eu tenho que dizer, foi falha do executor de não ter verificado isso. Não ter, tá lá executando, e aí me chamou a atenção ainda. Começar a ver aquilo tudo lá, cortando aquela chapa toda, porque a lógica não é essa. A lógica é que encaixe, né? Inclusive o perfil, nós vamos ver aqui que você pode até cortar o perfil, mas não é recomendado. E aí tava cortando perfil, cortando chapa, entendeu? Onde é que eu quero chegar nisso? O cuidado que você deve ter. Graças a Deus deu tudo certo, a gente foi lá, a gente que terminou a obra lá tem 20 anos, nunca ouvi falar de nenhuma queixa, a gente ainda deu assistência técnica aos moradores, a recepção foi muito boa, mas o que acontece? Eu vi alguns corretores, quando você falou de trabalhar em imobiliária, eu vi alguns corretores naquela época, hoje em dia acho que muito pouco se acontecer, falando mal do sistema, dizendo, você vai comprar aquele... Alguém chega lá, o cliente chega lá. Mas isso ainda acontece, Luiz. Acontece muito. É mesmo? Acontece muito. Do cara dizer... Não é pouco. O corretor vendeu um sistema como algo ruim. É o corretor concorrente, que o prédio dele é um venaria, ele aí para convencer ao pretenso comprador. Isso você viu há 20 anos, mas ainda acontece até hoje. E é mais frequente do que você imagina. Senhores corretores, pelo amor de Deus, é muito bom. Também. Entendeu? Podia marcar, né? Um treinamento. Sim, é o tipo de coisa. Quem é que tem capacidade para fazer isso? Vocês. Vocês, quando eu digo, como instituição. Não estou nem falando de uma ou de outra. Estou falando da instituição associação. Entendeu? Sim, com não certeza. É nem treinamento, é mostrar para eles, quebrar esses paradigmas. E aí não é nem paradigma, aí também já está indo pela questão de... Alguns até sabem, estão agindo de maneira maliciosa. Tem a má fé. Entendeu? A má fé. É por isso que precisa chegar ao cliente final para que eles... Não, André, é muito bom. O que me chama a atenção é que o cara vê na TV fechada aí
Irmãos à obra. Todo mundo usando. Todo mundo acha lindo, irmãos. E tá todo mundo usando drywall. Lá presta, aqui não presta. Tenha santa paciência, viu? Sem síndrome sem complexo de cachorro, mas, né, porque. Se lá é bom, aqui também vai ser bom, né? Principalmente em lugares que tem um clima semelhante. Entendeu? Exatamente. Se você me disser que é diferença de clima, tudo mais, a gente para discutir. Mas lugares com um clima semelhante, não há por que não usar. Mas ainda existe essa questão do... Então, senhores corretores, por favor, parem de falar mal do sistema drywall. Entendeu? Parem, porque o sistema é bom. Vocês estão agindo de maneira incorreta. A gente deixa até aqui aberto, né? Depois a gente pode disponibilizar nosso contato. Se tiver alguma dúvida sobre o sistema... No fim pode. Se tiver alguma dúvida sobre o sistema, só é nos conectar, ligar, mandar uma mensagem, pedir pra gente bater um papo. A gente pode marcar em um café, um almoço, alguma coisa, pra gente falar sobre o sistema. Porque às vezes até é uma falta de conhecimento mesmo, não é nem a questão de ruim ou bom. É que não conhece, não sabe como é que funciona. Então assim, antes de falar, procura saber, entender realmente como é que funciona. A gente está disponível para isso, eu tenho certeza disso, não só eu, como o Lucas, como o senhor também. Exato. Então assim... Todas as fábricas, todas as grandes fábricas têm corpo técnico. Quiser entender sobre o sistema, pesquisa no Google. Vai aparecer uma pessoa especialista para te explicar como é que funciona o sistema. É muito simples. Só não tem hoje a informação que não quer. Que pode, inclusive, achar problemas também, que não é perfeito. Tem problemas. E vou lhe dizer mais, não é em todas as situações que ele é bom. Tem situações... Exatamente. Que... Drywall não é para tudo, né? Não é para tudo. Entendeu? Que vai ter situações em que a alvenaria de bloco tradicional pode ser melhor. Não sei qual que agora, mas tem. Não vamos tapar o sol com a peneira. É o que eu digo. Apesar de que já existe algum... Tipo assim, tinha aquela... que eu vou pendurar alguma coisa. Hoje em dia já existem os reforços. Sim, nós vamos mostrar daqui a pouco aqui todo esse tipo de coisa. Tá cada dia mais evoluindo para ele se adaptar para tudo. Instalação de bancada. Aí tem evolução, tem muita coisa. O drywall já não é o mais mesmo de 20 anos atrás, né? Exatamente. Não, o drywall é o mesmo. Mudou muita coisa. Quem mudou é a gente. O drywall mesmo evoluiu. E assim, não só os corretores, né? Acho que eu mesmo me formei em engenharia e eu tive, 20 minutos de aula sobre construção seca. Poxa. Você teve quanto? E 20? Foi isso na faculdade toda. 20? Eu não tive nenhuma. Eu tive de gesso só. Falar do material de construção mais usado no mundo. Só gesso, só falou do gesso. Mas construção a seco em si, nada. Puxa, eu há uns anos atrás, então tá falhando aí, porque há uns anos atrás... Tiraram. As faculdades tiraram. Não era nem disciplina, mas faziam. Eu já fui fazer alguns seminários sobre construção a seco, assim. É uma pena, né? É uma pena porque é algo que está no cotidiano hoje, né? Seja do escritório de arquitetura, das construtoras, né? Até por várias razões, desde você ganhar espaço, né? Porque hoje em dia as construções estão com áreas cada vez menores. Você, qualquer 1 centímetro, 2 centímetros que você ganha, tendo o mesmo desempenho, vale a pena. Vale demais. Quando a gente coloca por exemplo, uma Avenida Paulista da vida, que sei lá, o apartamento custa milhões, 1 centímetro, 2 centímetros, 4 centímetros, isso faz diferença. E assim, hoje em dia, até para o mercado imobiliário, os apartamentos são vendidos por metro quadrado. Então assim, qualquer centímetrozinho que você... Vou dar um exemplo. É muito dinheiro. O drywall, se você fazer uma comparação do drywall com a alvenaria convencional, você tem aquele ganho de 4% na obra. Se você pega um apartamento de 100, você vai fazer 104 se você usar o drywall. Então vai crescer esses 4%, você vai ganhar esses 4%. Então assim, quanto é o metro quadrado de um apartamento hoje? 10 mil, 12 mil reais. Então isso você já pode vender um pouco ele mais caro. Na Paulista é bem mais. Na Paulista é muito mais caro. Exato. E aí você tem uma questão, por exemplo, que muita gente acaba comparando qualquer sistema de construção a seco com a alvenaria, bate pronto. Ninguém vê os custos indiretos. A velocidade que você vai ter, a logística dentro do canteiro, as diferentes formas que você pode trabalhar, questões de acabamento, enfim. A questão do meio ambiente, né? O bota fora, a logística reversa, um aproveitamento, né? Uma pena que... E digo mais, tem construtoras que já estão fazendo seus projetos arquitetônicos modelado para ter menos ainda desperdício em perfil, guia e chapa. Sim. Eu tive reuniões, não vou falar o nome da construtora, mas eu tive reuniões com o corpo técnico em off você me diz da construtora, que a gente ficou definido
o estilo de modelagem. Sim, mas isso é. E aqui eu vou voltar há anos atrás aí, a uma Encol, que infelizmente acabou e já não é de hoje, foi na época do governo Fernando Henrique, se não me engano, que a Encol faliu. A Encol, rapaz, eu imagino, poxa, se fosse uma empresa como era a Encol, que você já vinha até com a cerâmica moldada, cortada, os arremates de cerâmica, bicho. Imagine uma empresa que trabalhava assim, usando drywall. Teria ser nessa Pessoa? Nessa questão. Então a gente pode. Assim ficou definido o quê? Tamanho de perfil, 3 metros. Ó, pé direito. Não, é outra vantagem do drywall, por exemplo. Aí eu vou puxar até um saquinho aqui para a loja da gente. Um dos nichos que eu vi aí, o pessoal só comprando, não, eu tenho que falar porque a questão tá de meio ambiente. O pessoal comercialmente só vendendo o perfil de 3 metros, 3 metros, espera aí. E aí eu vendo que hoje em dia é difícil você achar uma construção nova com 3 metros. Sim. Poxa, começamos a vender com 2,70 e 2,80. E aí vocês dizem, tem a questão do meio ambiente, tem a questão do bolso do cara e tem outra, a questão da qualidade. Porque nós vamos ver daqui a pouco aqui nos materiais, o cara cortou o perfil, se ele não tomar determinados cuidados, perdeu o Playboy. A essência do material. A essência foi pro beleléu, principalmente numa cidade litorânea, entendeu? E aí tá o cara lá me comprando uma porrada de perfil, cortando tudo. Eu disse, pô, tá perdendo a existência, tá gastando dinheiro à toa. Meio ambiente tá Meio ambiente, chorando. desculpe, meio ambiente já foi pra puta que pariu há muito tempo, entendeu? Então, aí é só desperdício, não tem nenhuma vantagem. Entendeu? Então esse negócio de modelar é ótimo isso aí, bicho. Agora é o que eu digo, drywall é maravilhoso. Agora, sabe quando ele é maravilhoso? Uma coisa que você falou aí, é mudança de cultura? É. E vou lhe dizer mais. Uma cultura que não passa só pelo drywall, passa por tudo, sabe o que se chama? Planejamento. Porque isso que você falou aí de modelar tem que ser muito bem planejado. O exemplo que eu dei, fez o apartamento modelo com 2,70, foi fazer o real com 2,58. Cadê planejamento? Exatamente. E assim, basicamente no Brasil a gente passa mais tempo construindo do que planejando. Deveria ser o inverso, mas tá mudando, viu, bicho? Deveria ser o inverso. Tá mudando. Tá mudando. Eu tô com 53, não sei se eu vou ver ainda a preponderância do planejamento, mas vocês são bem mais novos que eu. Eu acredito que vocês vão ver. Eu tenho já visto algumas situações, o pessoal... Melhorou até por causa disso aqui, ó. Ninguém é bonzinho não, ó. É grana, a questão de grana. Ninguém é bonzinho não. Entendeu? Hoje em dia, tá vendo que se planejar e fizer da forma correta. É por isso que eu falo, use mais a especificação. Sim. Pra que planejamento melhor do que a especificação? A gente vai pegar seu projeto cru. A gente vai quantificar, especificar todo o material e vai te entregar pronto. Você vai precisar disso, disso e disso. Claro que é uma estimativa, mas bem aproximada. Bem aproximada. Sim. Envolvendo todos que fazem parte. Não tem como a possibilidade de dar errado. Existe, mas você minimiza. Nada, é tudo estatística. Fez certinho. Exatamente. Então a gente vai entregar todo. Isso já serve para o seu planejamento. Porque a gente começa. Eu tenho projetos que ainda nem foi para a prefeitura. A parte arquitetônica já está toda pronta. Já existe. Sinal, você falou uma coisa, deixa eu lhe interromper aqui, que eu não sei o que acontece aí com você. Vou sair até do assunto específico do drywall, mas que faz parte de planejamento. Se você falou aí, por exemplo, de uma determinada construtora que está fazendo modelagem, criando tudo. Mas nós sabemos que o mercado é muito dinâmico. Sim. Hoje nós temos uma demanda, amanhã podemos ter outra, né? E aí vai uma coisa que eu vi o pessoal se queixando aí nos programas, no cotidiano, e vi até o exemplo do pessoal falando num programa que tem na rádio aqui em Salvador, programa muito bom, passa no dia de sábado, não tô ganhando nada dele não, nem sei quem, quer dizer, eu sei porque eu ouço, né, mas ele não me conhece, que é o Radar Imobiliário, o pessoal falando da diferença, dando entrevista falando da diferença hoje na questão da liberação, não liberar por liberar, mas liberação, a dinâmica de liberação de um empreendimento. Vou dar um exemplo que eles falaram, acho que Fortaleza e aqui. E qual é o impacto disso? Pô, o cara vai lá, senta, faz planejamento, uma coisa que é interessante pra gente, aí manda um projeto para a prefeitura e aí, ó, toma ele a demorar, quando a prefeitura libera, a demanda do mercado já é outra. Já mudou. Entendeu? Já mudou.
Essa questão essas liberações, né, de terreno, alvará de construção, ainda é muito engessado. Eu não tenho capacidade de julgar, longe de mim disso, mas Não, mas há alguma coisa aí. Ou a de lá que é muito rápida, tá errado, ou a de cá que é muito lenta, tá errado, né? a gente não consegue, a gente não vai conseguir medir isso, né? Não tem como. E tô falando isso aqui porque eu tô preocupado, não tô falando preocupado com o Drywall não, tô falando preocupado com quem vive da construção quando eu como falo todo. do planejamento da modelagem, Isso faz parte, Quando eu falo do planejamento com relação à modelagem, é que normalmente o terreno já está arrematado, já existe a compra do terreno. O projeto já foi todo desenvolvido em cima daquela metragem quadrada. Só falta só a liberação mesmo na prefeitura, não é mais nada de arquitetônico, nem compra ainda de terreno. Eu sei. Já está tudo arrematado. Então assim, dessa forma a gente consegue ter um planejamento melhor. Tenho 2 obras comigo que a gente já está trabalhando antes de todas as liberações para construir. Está no processo de liberação ainda, mas já existe todo o projeto de arquitetônico e de paisagismo, tudo. Está todo completo. Olha o investimento que já foi feito nisso aí. Aí, senhores órgãos, por favor, tenham pena da gente. Libera um pouquinho mais rápido pra gente. Não é liberar por liberar, chegar e canetar não. Ver, agora ser dinâmico. Ó, isso aqui não serve, até pra dizer que não presta, que mude. Lucas, lá em sua região. E aí em São Paulo, como é isso? Porque, na verdade, você sabe? Deixa eu tirar uma dúvida. Fazer um esclarecimento. Lucas mora em São Paulo, mas Lucas é meu parceiro de especificação no Nordeste. Ele atende outra parte do Nordeste. Fala aí, Lucas, quais são seus estados aí? Meus estados são Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Pronto, Ceará eu falei aqui. A gente divide aqui a região Nordeste, né? Eu fico com 4 Você estados. tem feedback aí dos clientes ou dos clientes em potencial sobre essa situação? Porque como ele bem falou, o planejamento lindo, a gente faz nossa parte, muda a cultura, faz investimento, mas daqui a pouco quem tem que fomentar, porque quem tem que fomentar é o governo, né? Vai lá e trava. Essa experiência, como eu falei aqui, eu vi no programa de Fortaleza, né? Que eles conseguiram uma nova dinâmica. E você já ouviu, pelo menos já ouviu algum cliente potencial seu falar dessa dificuldade? Pelo menos aonde eu atendo, não. Recife ainda está muito embrionário a questão de construção a seco. João Pessoa, você já tem isso enraizado nas pessoas, o pessoal já constrói muito em drywall. E Ceará, Fortaleza ali ainda tem virado. Né? Não é algo que... É um mercado que ainda está sendo trabalhado para construção a seco. Então, sendo bem sincero, hoje, nessa questão de aprovação, eu não tenho muita informação. É uma informação muito mas mais... a gente tem a daqui e não é nem da nossa, só daqui, mas a gente está falando porque tem a ver com planejamento de obra, né? E o drywall é algo que permite, é uma das tecnologias que permitem, como é que chama? O uso, a dinâmica, a velocidade, o ganho, mas sozinho ele não faz milagre, né? Tem que estar associado, desde a especificação, passando para o planejamento e aí entra o dedo do governo. Tem que passar por ele, não tem jeito. Mas para não tomar muito tempo de vocês, eu trouxe aqui alguns materiais, entendeu? Posso pegar? Vamos botar aqui mais próximo. Eu vou deixar para você aí. Não, você sabe mais especificação do que eu. Entendeu? Mas vou deixar para você aí falar sobre os materiais e cuidados, assim, alguns que vocês lembrem aí que deve ter, né? Na verdade aqui a gente tem, né? Você trouxe aqui alguns montantes e alguns guias. Na verdade são os 3 mais usuais, né? Na verdade 70, 90 e o de 48. Para quem não é do ramo, ou mesmo quem é que não sabe, isso aqui é a guia. Me corrija se eu estiver errado. Guia é o perfil que você, como o nome mesmo sugere, é uma guia. Você coloca ele no piso. Chão e teto. Chão e teto. Não. Chão e teto, Mas eu falo chão e teto. E aqui eu falhei. Ele bem colocou aí, e o Lucas também, a questão da banda acústica. A banda acústica é uma espuma, entendeu? Emborrachada que você coloca aqui na guia em contato com o chão e na guia em contato com o teto. E também vai ter no montante que eu falo daqui a pouco. O que é que essa espuma proporciona? Me corrija, viu? Fica à vontade. Além de não haver... Porque a transmissão do som se dá por vibração também. Exatamente.
vibração da estrutura de concreto ou de aço que você tenha lá, certo? Então ele isola o perfil que tem contato com a sua estrutura. E como o perfil não vai estar em contato, você aumenta a vida útil desse perfil. E gente, o que eu estou lhe dizendo, façam questão em todas as suas obras, porque não tem nenhuma empresa como é que chama? A banda acústica me patrocinando no futuro, mas é verdade. O melhor custo-benefício do sistema. Custa muito pouco relacionado. Eu já vi falar que custa mais ou menos 2% do valor total do sistema. Entre 2% e 2,5%. Exatamente. E o benefício é muito maior. É muito grande. E assim, eu já vi profissionais da parte de acústica falando que estudos mostram. A gente fala, a gente tem um ganho de 1 decibéis meio de eficiência. É muita coisa. Existe estudos. É exponencial, a evolução é exponencial. Que chegam até 5 decibéis de ganho. Então assim, imagina, além de toda essa questão da vibração, do som, da passagem de som, tem esse ganho enorme. Assim, ninguém vai querer estar de um lado de um ambiente com o outro, tá escutando o que o outro tá falando, isso incomoda demais. Então assim, use que tem que ter no sistema, faz parte do sistema, como a gente tá falando. Drywall é sistema, o sistema ele tem que ser utilizado completo. E aqui a gente pode dizer que tem um montante, né, que ele vai na vertical, a guia que ele vai na horizontal, normalmente no chão e no teto. Eles são encaixados e parafusados. Aí a questão do espaçamento entre um e outro depende muito do pé direito e do ambiente que você está fazendo. Normalmente em ambientes úmidos a gente trabalha com espaçamento de 40 ou de 400 milímetros. Vão na norma. Então procura um profissional que trabalhe então, com a norma 15758, 1, 2 e 3. Exatamente. Esse a gente não vai entrar nessas métodos de instalação. Bacana frisar também que o drywall você pode customizar ele de acordo com o empenho que o cliente precisa. Sim, ele permite você falou uma coisa que eu já tenho em empreendimentos, e até aqui no interior da Bahia eu já vi, no interior, viu gente, não tô aqui desfazendo no interior, eu tô falando que geralmente as coisas saem dos grandes metrópoles, né, para os menores. Tirando a questão do sanitário, das prumadas que tem que ter, o resto do apartamento é todo oco, para você fazer conforme a sua necessidade, conforme a sua vontade, um ambiente só. A divisão do jeito que você quer. Ele entrega somente as partes molhadas, né, por causa da questão da instalação hidráulica e de esgoto. Isso. E o restante, as divisões que faz é o próprio... Só aqui, ó. E aí você tem um montante, como ele colocou, que fica na vertical. E é nesse montante que fica no canto, que entra em contato com a estrutura da construção, você coloca a banda acústica também. É porque na verdade, entendeu? A banda acústica ela tem que ser utilizada em todo o perímetro. Exatamente. Entendeu? Agora eu vou deixar por conta dele, que eu já falei demais. Ainda vou gravar outro. Tem uma placa de 12,5 ST, né? Normalmente é para uso interno e ambientes secos. Ela pode ser utilizada tanto para parede quanto para forro. Existe uma placa específica para forro, mas a gente não vai entrar no detalhe aqui agora não. Já fez muito comercial de graça aqui. Fala aí, Lucas, um pouquinho. A gente vai inaugurar, depois a gente vai falar com a loja, a gente vai ter de todo mundo. O que a gente aqui entendeu? Tem mercado para todo mundo. Entendeu? Mas a gente vai ter sobre um episódio sobre acústica. Então, vocês podem vir, já estão convidados, trazer o próprio Adelso para falar das placas acústicas, das outras placas também. A gente quer mostrar que o sistema é bom, o sistema está aí para todo mundo, entendeu? É só trabalhar certo, mas deixa ele falando aí. Pode deixar o Lucas falar um pouco sobre a parte de fixação. Fala aí. Parafuso. Não, pode seguir, Rodrigo. Você tá indo bem aí. Eu tô com delay. Falar só um pouquinho as fixações, Lucas, os dois tipos de parafuso mais usuários no sistema de parede. Bom, na verdade, hoje a Saint-Gobain ou qualquer sistema drywall ele vai ter 3 tipos de parafuso. Parafuso metal-metal, que é o 4.213, que vai fazer a ligação entre estruturas. Então, por exemplo, a ligação da guia e do montante vai ser feito com esse parafuso, mas também pode ser feito com outra ferramenta chamada alicate de função.
Temos o parafuso TTPC, que é o ponta agulha, cabeça proleta, que vai fazer a fixação da placa de drywall no montante de drywall, e o TTPF, que ele tem a ponta broca e ele vai fazer a fixação da placa no montante de steel. É importante sempre estar atento com esses dois tipos de parafuso, porque o parafuso ponta-agulha, se eu faço a fixação no montante de steel, ele vai espanar o parafuso e a placa vai ficar solta. Se eu inverto e utilizo o parafuso ponta-broca no montante de drywall, o que ele vai fazer? Ele vai abrir demais o buraco e a placa também vai ficar solta. Então é interessante verificar esses pontos, tá? Lembrando e deixando bem claro aqui que, independente do fornecedor, todos têm esse tipo de material Todos esses para têm ser esse parafuso. utilizado da forma correta. Então só compra errado quem quer. Isso. Correto, Luiz? Correto. Corretíssimo. Correto. Corretíssimo. E que eu vou chamar para quem quiser ficar ligado. Tá vendo aqui, ó? O que nós chamamos aqui de metal. No mercado popularmente. popular. Porque, por exemplo, é uma coisa bem técnica, mas que serve até para quem trabalha mesmo e está aí começando. Gente, pelo amor de Deus, quando for fazer montante de porta, que você colocar um por dentro do outro aqui, por causa da resistência mecânica na porta, por causa de bater, pelo amor de Cristo, tem que usar sempre o metal, que o nome dele, vulgar, é metal, justamente por isso. Por causa do desgaste que vai tendo de uma placa metálica com a outra, ele consegue existir. Se você colocar o de cá, ó, vai fixar, mas daqui a pouco já era. E é fácil de ver, porque vejam, que dá um close aqui o Sérgio, não em mim que eu sou feio, eu já sou grande. Aqui, ó, toma aí, meu filho. Aí já sua câmera, tá vendo? Pronto. É fácil de ver, uma diquinha simples, até para quem é usuário, na porta. A chapa toda você tem que ter esse, certo? Agora, no vão de porta, você tem que ter o prateadinho aí, ó, tá vendo? Você vê que um é cinza escuro e o outro é prateado. Um é maior que o outro, né? E vou lhe dizer Bacana mais. citar pedir pro pessoal seguir a recomendação certinha para a vão de porta. Aquela dobra embaixo, a dobra em cima da verga, reforço de bandeira. Isso. Justamente para você não ter aquele movimento de torção e não ter aquelas trincas na diagonal. Sim. Eu tô falando, dando destaque nesse do parafuso, porque esse do parafuso, até para o cliente final verificar, é mamata, por causa da cor do parafuso. E vou lhe dizer mais, quando a gente falou da qualidade da mão de obra, em obra minha, eu já vi montador, funcionário meu, hoje em dia mais não, mas no passado que o cara, por preguiça, viu? Não era desconhecimento. Acabou um, pegou outro lá e tava do lado, voando as coisas, até que lá na empresa a gente não trabalha com produção. A gente tem um sistema lá que tem um fixo, mais alguma coisa, mas porque o cara que trabalha com produção, ele só quer saber de puf, entendeu? Então, esse daí é ponto nevrálgico do drywall, vão de porta, com o uso desse parafuso. Mas isso é uma coisa para... Estou falando aqui que é um podcast direcionado para o mercado como um todo, que é uma coisinha fácil de uso, o cliente final verificar. Mas vou deixar o nosso amigo, já vou baixando aqui os perfis para que fique mais fácil, para que vocês enxerguem a beleza do nosso amigo Rodrigo aí, entendeu? E ele fale sobre o resto. Um material bastante interessante que precisa ter no sistema de drywall é a lã de vidro ou lã de várias outras coisas, depende de cada cliente. Ela serve para isolamento acústico e térmico. Ela vai, cadê? Deixa eu me dar uma amostra daquela, por favor. Essa daqui é de quanto? 150. Põe aí. Ela é fixada aqui no montante, ó. Dessa forma. O guia embaixo, ela é toda instalada e depois você vem fazendo o plaqueamento. Ela serve para isolamento térmico e acústico. Isso aqui também faz parte do sistema. Ela não propaga chama. Ela, se você botar fogo aqui, você vai ver que ela não queima mesmo, e ela solta uma fumaça branca, que é uma fumaça tóxica. Ou seja, tem gente que acha que se eu botar isso aqui vai pegar fogo. Não pega.
E também não coça, né? Porque tem muita gente Ah, que tem é? essa questão da cultura. Não, vamos ser. Não, eu acho que depende do tipo da pessoa. Passa aqui, ó. não, tem E olha gente- que eu sou branquelo da pele fina, pode passar. Tem pessoas que têm uma acessibilidade maior. Não, mas não, é que também houve uma evolução na fabricação. Exatamente, o Lucas bem pode falar. Houve uma evolução, não é verdade, Lucas? Porque no passado eu tinha uma certa. Tem evolução, ah, gente. Tá com um delayzinho, tá? Não, Pronto, eu tô dizendo, a lã de vidro, a questão do coça-coça lã de vidro, no passado, é que eu tenho uma pele fina, mas no passado eu sentia uma certa coceira. De um tempo, de uns 4, Na 5 anos verdade, pra no cá, passado era só de olhar. era. Hoje em dia, eu não sinto mais nada. É que na verdade, se eu não me engano, né, Lucas? Teve uma questão. Uma resina que eu acho que é feita da Teve uma cana-de-açúcar. mudança na resina que Na resina que é feita da cana-de-açúcar. algo diminuiu essa questão dessa. Como que eu posso dizer? É questão mesmo de sensibilidade. Desprendimento de partícula. Exatamente, é questão mesmo de sensibilidade. Eu pego aqui, toco, não sinto nada. Tem gente não. que já tem uma sensibilidade maior que tocou, já sente o incômodo. Não, mas eu tinha antes essa sensibilidade. Mas, De um voltando tempo na pra cá. lã de vidro, acho que é importante citar a importância dela no sistema, porque ela aumenta o isolamento acústico da parede em até 6 decibéis. Sim. Exatamente. E Então custo-benefício aumenta também. muito o isolamento. Gente, É bacana também citar o quê? O uso correto de acordo com a espessura. Sim. Então, por exemplo, se eu tenho uma parede de 90, utilizar uma lã de vidro menor, o que vai acontecer? Vai decantar dentro da parede. Vai ficar solta, né, Lucas? E para que ela tenha o isolamento acústico, tenha aquele desempenho, é importante o quê? Que todo aquele espaço seja preenchido. Sim, Corretamente. exatamente. Agora, como aqui é um programa institucional, não tem aqui o fabricante, mas temos também um produto que tem propriedades de isolamento igual a lã de vidro, igual, semelhante, depende de cada caso, que é a lã de PET. Você me perguntar se há um tempo atrás eu apresentaria a lã de PET aqui, não apresentaria, porque não estava ainda normatizada. Agora já está normatizada, não há porquê não. Então, tem vídeo aí dizendo, vai pegar fogo. Não é assim não, viu, pessoal? Não é assim não. Já está normatizado, IPT e outros órgãos não iam, né? Todos os produtos de drywall são normatizados. Vamos lá. Aqui é a fita para tratamento de juntas. Fala aí um pouquinho, Lucas, da tratamento de juntas pra gente. Ele cansou. Fala pra caramba, mas cansou. Já fiz bastante tratamento de juntas já. Hoje, eu particularmente prefiro a fita de papel, eu acho que dá um acabamento melhor. Mas muito instalador não curte ela de certa forma porque você tem uma etapa a mais. E querendo ou não, isso pode impactar lá no tempo de produtividade dele. Sim, é o que eu falei. Né? A questão da Apesar produção. de que a fita pelada hoje está normatizada. Já é normal. Já também. Eu digo mais, eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que cada caso é um caso, sinceramente. Eu acho que uma obra que você está fazendo do zero, o uso da fita microperfurada. Agora, eu vi muito, inclusive, dos Estados Unidos, que lá tem a questão do self-made man. Você chega lá, você acha já, o cara vai fazer um buraquinho, ele já acha pronto. O tamanho da pedaço placa da chapa com a fita fita telada, pronto. Aí é outro caso, entendeu? Mas quando a gente fala nos Estados Unidos, o mercado ele tá muito avançado, né? Você pega a placa do tamanho da parede, o pessoal hoje vai tratar junto, ele utiliza o banjo, ou ele utiliza a bazuca. Enfim, é um mercado muito diferente. Diferente, Sim. é avançado demais. Acho que no mercado. Questão de acabamento ainda, a gente ainda tá ainda na espátula, na escoveladeira. Coisa muito manual, não tem nada mecanizado, pouco mecanizado. Mas a gente tá chegando lá. Vai chegando. Agora eu quero fazer até uma correção. Vocês se lembram aqui quanto é hoje o consumo do ano passado, o previsto para esse ano de chapas no Brasil? Metro quadrado? A gente tem essa previsão, se eu não me engano, institucional, né? Eles faziam um levantamento. Isso, é institucional. Eu acho que ainda não já saiu, Lucas, alguma coisa Se eu sobre não me engano, sim. Eu só Eu não acho- lembro o número. Exatamente, já Pois saiu. é. então. Eu acredito que esteja aí na casa de, não sei, 50 milhões de metros metros quadrados.
Entre A gente 50 pode e 100 milhões. buscar assim. E que eu dei informação aqui no outro episódio errada. Gente, nos Estados Unidos, 2 bilhões de metros 2 quadrados bilhões. este ano. 2 bilhões. Bilhões. Imagina a diferença. Mas vamos considerar que lá o pessoal já cresce com esse sistema, né? Sim, Se o sim, pessoal claro. quer fazer É 100 anos à frente da gente. Na sua casa, ele já vai lá no center, traz o sistema para casa, ele mesmo monta. É um sistema que praticamente nasceu lá. Eu sei. E a gente tá crescendo aos poucos. Eu só tô dando. E se a gente Contextualizando. pegar o número, a estimativa desse ano, com certeza ele vai ter uma crescente. Então, assim, mostra que a gente tá evoluindo. Não, evoluiu muito. Muito. Eu mostrei aqui. É que eu ainda não liberei os episódios. Vocês verem, eu mostrei aqui no outro o consumo per capita no Brasil. Certo? Uhum. E o potencial de crescimento no Nordeste é muito grande. Aí, muito. entre outros fatores, inclusive fatores do ponto de vista de renda, né? Que tem impacto. Mas tem muito a crescer, tem. E mostrei também a questão do PIB. O PIB do Brasil e o PIB da construção civil. A importância que nós que trabalhamos com construção civil temos na economia do país como um todo. Mas vejam lá, até para eles verem o episódio 1. Viu, Sérgio? Veja também, viu? Entendeu? Ou senão ninguém vai Vamos ter ver. que ver, né, rapaz? Todos. Mas falamos da fita, eu não trouxe massa aqui porque é muito grande, tem as massas. E... Aqui, nesse sistema aqui a gente já muda o Importante sistema citar para o tratamento de junta, só antes, Rodrigo. Sim, fica à vontade. Desculpa te cortar por causa do delay, tá? Mas é sempre interessante utilizar uma massa própria para o tratamento de junta, não com gesso. Sim, sim. Tem muita gente que acaba utilizando gesso e por ele ser um material líquido, acaba trincando, fissurando, dando alguma patologia no sistema, isso tanto para a parede quanto para fogo. Eu queria que você faça primeiro aqui. Deixa até isso para um outro episódio que a gente vai falar de fogos. Isso aqui, isso aqui pode é ajudar, ó, gente. Isso aqui é drywall. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é drywall, certo? Ó. E a TV, a prateleira aqui em cima, vocês não estão vendo, tem um ar-condicionado, estão todos pendurados no drywall. fixado em alguma coisa, né? Pronto, eu vou deixar agora com o meu amigo. Não, isso é uma Rodrigo coisa, mostrar. isso é, na verdade, uma coisa, Luiz, que infelizmente ainda se questiona muito quando a gente vai falar do sistema de drywall. Fixação. Sabe que existem as duas cargas, carga de momento e a carga cisalhante, que é carga de momento é quando você tem um braço, nesse caso essa prateleira. Carga cisalhante é quando você tem um quadro pendurado de um ponto, que ela pode cair por gravidade. Então assim, ainda tem muitos esses questionamentos. Como é que eu vou instalar móveis planejados? A cozinha pega muito disso. Inclusive demos treinamento para todas as principais lojas de móveis planejados de Alagoas. Juntamos os principais, um evento, e demos treinamento, ensinamos como é que faz os reforços. Precisa fazer reforço. E no mercado você encontra alguns tipos de reforço. Isso aqui, não sei se é tão novo. Não sei se é tão novo. Eu estou trazendo para o cliente não final conhecer. Exatamente. Não sei que ele veja que é um... Você tem que... A depender do que você vai pendurar, você usa uma bruxinha. Mas eu não vou entrar nem no método da bruxinha. Eu estou mostrando aqui algo robusto. É que se você vai fazer uma fixação de uma bancada, vamos supor, de uma bancada de mármore, quanto é o peso do metro quadrado de uma bancada muito grande? Então assim, no drywall você vai ter que ter aquelas mãos de força. As mãos de força ela precisa ser fixada de alguma coisa. Obviamente, se a gente fixar ela numa placa, a placa não vai aguentar. Então assim, a gente coloca, claro que existe nas construções mais modernas, já existe todo um planejamento de onde vai ficar esse tipo de material. Então assim, na construção das paredes de drywall, a gente já faz essa fixação que é antes do chapeamento, obviamente. E ele já vem no espaçamento de 60 centímetros ou de 40 centímetros. Como eu tinha te falado, o espaçamento entre um montante depende muito da área que vai ser instalada, do pé direito. Então assim, esqueçam essa ideia de que você vai colocar algo instalado no drywall e ele vai cair, não vai aguentar. Existe já materiais feitos de metal. Interessante esse encaixe dele, né? Esse encaixe dele é bacana demais, que ele, por ele ter essa... Você vê, gente, é algo industrializado. Exatamente, não é? Ele não dá aquela sobreposição, né? Aquela coisa que vai ficar por cima. Sim, ela causar uma barriga na parede. Exatamente, ele encaixa certinho nos montantes. Pode ser de metal ou um painel
Eu sempre. É USB, né? USB. Um painel USB. Eu sempre troco o Cara do OBS e OBS, eu sempre troco. Tem uma pessoa que fala, ele é O, não é U. Exatamente. Então, assim, OSB. pode ser também feito em madeira, é uma fixação também. Aí você vai ter que analisar a questão do custo-benefício. Agora, gente, não é qualquer madeira não, viu? Não. Pelo amor de Cristo. É uma madeira especializada para isso. Você já Sendo compra. que eu já vi gente botando uma obra grande aqui. A Associação Brasileira ela sempre pede uma madeira tratada em autoclave. Ou também você pode utilizar um compensado plastificado de 18. Isso. Ou seja, todos os produtos normatizados. Normatizado. Tá lá Feitos na por norma. empresas Como a gente sérias. falou, vai lá na norma. Na norma vai estar lá especificado tudo que tem que ser utilizado. Não, eu já vi uma obra que não foi uma obra pequena, não vou dizer o nome. Um hotel em que o resolveu botar as madeiras que sobraram lá da forma. Nossa. Eu disse, rapaz, o problema é seu, não é de minha conta. Aí quem que vai definir quais as doces que vai utilizar? O cliente? O cliente, isso aqui, ó, que vai dizer que vai pagar. Vai Entendeu? dizer que vai pagar. Se achar que deve um produto mais, até produtivamente melhor, né? Que é a fixação é a mesma. Parafuso metal. São 3 parafusos de fixação aqui, certinho. Ou a de madeira. Aí, mas mostra que já tem e vai evoluindo material para tirar todos esses probleminhas que há um tempo atrás era bem complicado mesmo. E tirar também esses paradigmas, né? De que não tem resistência, tem sim. Um lugar que precisa de uma resistência maior, a gente tem essas técnicas de instalação que ajuda pra caramba. Gente, então... Faltou o já sistema passou de... um pouco aí. Não vai falar de sistema de forno não, né? Tranquilo? Não, vai ter outro pra falar de fogo, calma. Não, Afinal beleza. de contas, tá pensando que é uma temporada só? Oxe, Próxima aqui vez, o Lucas, ele me ofereceu 2 cafés e uma água, eu não quis nada. Próxima vez eu já vou entrar querendo esse café. no próximo episódio, se você quiser aqui, Eu vai ter também uma tô sem cervejinha. água aqui. Não, eu queria. Eu acho que o objetivo foi cumprido, que é algo mais técnico, mas não com um viés muito fechado, né? Vocês, inclusive, proporcionaram essa informalidade do bate-papo, porque, como eu disse, muita coisa que a gente falou, do que a gente falou, e a maioria é engenheiro, quem é da área já sabe. Tem muitos que não sabem também, não, viu? É assim, tem que falar a verdade, né? E a gente não cobra pra dar informação, não, né? Não cobra não. Tô disponível. Tá disponível, Lucas? Mas não é pra dar moral, não, é pra dar informação. Vou falar que nem aquele programa de Silvio Santos, que você ficava. O cara não via sim ou não? Calma aí que eu não... Quer ganhar esse celular? Não, você tem que falar só sim ou não. Quer ganhar o celular? Sim ou não? Se lembra, se você é mais velho? sacanagem, velho. Lembra? Sério, você não pegou isso não. Ele não pegou não. Se você pegasse, se o Santos botar a pessoa dentro de uma E tirar caixa o som, acústica, tirar o som. Aí, quer ganhar um carro? Não! Quer casar com esse tribo full? Sim! Entendeu? O que foi que a gente perguntou ele mesmo? Não, não, da disponibilidade, né? Que a gente tem da sim, sim ou especificação. não? Só sim ou não? Tem disponibilidade? Sim ou não? Não é pra namorar nem pra casar não, bicho, é pra dar assistência. Não, agora... Quando que é? Amanhã? Hoje? Aí. Não, calma, rapaz, é ano que vem, pelo amor de Cristo, a gente tá gravando aqui nas vésperas do Natal, É. entendeu? Ano que Isso vai vem? pro ar em Ó, janeiro. vamos marcar. Já tá marcado. Pronto, vamos ter vários episódios aqui, isso vai render. E o tá bom- todo Vamos mundo- falar de Bom desse- fachada, viu? Pronto. Vai ter de steel frame, vai ter de acústica, inclusive aproveito aqui, como eu disse que esse, né, close em mim, close em mim, sério. Ele fez Sério, até chega lá. maquiagem, Lucas. Ele fez até E maquiagem. maquiagem saiu aqui, ó, maquiagem. Ele André, fez- a maquiagem ficou perfeita, a Cleide ficou perfeita, entendeu? Aí ele foi. Aí você começou a Mas suar. Comecei a suar. Um cara que não tá habituado, é uma merda. Que foi? Olhar onde? Assim? Aqui? Mas se eu olhar pra lá eu não consigo me ver aqui. Eu tô me vendo aqui, nessa hora era bom ser zarolho, porque eu olhava pra cá e quando de cá eu olhava pra cá. Ficava no foco. Foi mal, pessoal, essa daí foi horrível. Mas, sim, vai ter sobre forros, vai ter sobre acústica, vai ter sobre steel frame. Sim. É, Fachada leve. sim, Faz tudo. steel frame de uma forma geral, né? Casa, construção. Certo, é outro dia. É, né? Mas aí vai falar da. É por hora, meu filho. Os caras aqui, eu já fiz até propaganda Não. dele, mas não vai dar tempo mais não. Ainda tem que gravar o outro. O Sérgio já tá ali retado.
Não, Quer uma aguinha, Sérgio? Você bebe? Vamos tomar uma aguinha. Não. Vamos. Sim. Aí, inclusive, aproveito, como eu disse, aqui é institucional. Nós estamos já gravando o terceiro episódio. Aqui, olha pra cá. Se não tiver bem, não é culpa minha, não, quando não tô me vendo. Vou chamar pessoas de acústica, chamar pessoas sérias, por exemplo. Eu concorro aqui com empresas diversas, mas eu reconheço, por exemplo, está aqui aberto para quem quiser vir. Eu estou convidando aqui bater um papo sobre o mercado fornecedor de mão de obra. Você tem a Cartonado do Luciano, você tem a Sonar, que é os que eu conheço, entendeu? E porque eu sei que são empresas sérias, não é só a minha que é séria. Não tem, agora, e quanto mais reforçar a imagem, não só minha, como dessas que trabalham seriamente, é melhor para o sistema. Como eu chamei a ETEC, chamei vocês, vou chamar aqui na Isso mostra a seriedade, né? Que aqui a gente, apesar da descontração e de falar de uma forma bem clara do que é o sistema, eu procurei, eu particularmente, eu sei o Lucas e o Cícero também, a gente procurou em todo momento não falar tecnicamente, porque a gente sabe que esse vídeo não vai ser só para pessoas técnicas, vai ser para a gente está focado no vídeo para que atenda todo mundo, que a pessoa conheça mesmo realmente o sistema. Então a gente procurou fazer de uma forma bem clara. Então assim, quando você faz um podcast desse e você convida as empresas sérias, pessoas que estão no mercado, vai ter mercado para nós todos. Exatamente, isso todo mundo vai comer a fatia da pizza. Exatamente. É o que eu digo, eu não vendo drive, eu vendo credibilidade, como acredito que eles, como eu tenho certeza que eles também vendem, como vocês. Sim, como a gente teve uma hora que um de vocês falou aqui sobre a questão da customização do que é mais adequado para o cliente. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Vocês. Um papo que a gente estava tendo lá fora. Eu quero ganhar dinheiro, vocês têm suas metas, vocês são cobrados em multinacionais para vender, mas vocês não vão simplesmente, desculpa o termo chulo, vomitar a chapa no mercado. Não. O que adianta a gente chegar em uma obra que a gente vai trabalhar, a gente botar o sistema mais caro que tem, o cara achar que é oneroso, não fechar nada pra gente. Não, exatamente. Ou então vender por vender não é vender sempre. Entendeu? A gente tem que trabalhar com a solicitação do cliente em cima do que a norma pede. Isso. E a necessidade do cliente certinho. E aí vamos trabalhar em cima disso aí. Então, gente, muito obrigado. Obrigado a bom Natal pra vocês. Somente. Pra você eu não posso mandar nada, eu vou mandar depois. Vou ganhar uma agenda, ó. Aê! Aqui, ó, nós fazemos. Aqui, Sérgio. Aqui, agora acertei. Que eu tô podendo botar a agenda na câmera e olhar pra cá pra ver se tá direitinho. Tá, não tá tendo reflexo. Se eu botar aqui dá reflexo. É verdade. Aí, tá vendo? A gente fez 25 anos agora. Entendeu? E quem quiser vai conhecer a gente aí, tá bom? Muito obrigado, viu? Você não quer me deixar de Lucas comigo logo não pra garantir? Deixo, claro. Pronto, ele tá achando que eu não vou dar não. Mas tudo bem, tome. Lucas, tá aqui, meu filho. A gente vai se encontrar logo, eu vou levar a sua. Então, gente, muito obrigado pela participação. Como é? Aqui, né, Sérgio? Aqui. Até o fim eu acerto. Eu também, eu tô todo perdido até agora. Aquela cara de... Sei que câmera olha. Como é o nome dele? Não, da outra vez foi mais fácil. É porque da outra vez eu não ficava de frente pra tela e ficava Miguel. É porque você tá querendo Zé se bonitinho. ver lá. É porque você tá querendo se ver também na tela lá, né? Eu não, meu filho. Se eu começar a me ver, eu saio correndo. Tô brincando. Vou agradecer. A mulher meio pra olhar pra mim e dizer que eu sou bonito. Nem ela, um bom tempo já não diz mais isso. Então, gente, muito obrigado. Esse é o penúltimo episódio dessa primeira temporada com 4. Certo? Vocês vão me ver daqui a pouco. Daqui a pouco não. No próximo episódio vocês vão ver com essa mesma roupa. Mas não é falta de roupa não, é porque eu vou gravar daqui a pouco, entendeu? O Studio Cast fez uma promoção boa. Consultem, vale a pena. E aqui, ó, drywall. O menino, a pena que Renan tá aqui pra tocar acordeon. Muito obrigado. Entendeu? Obrigado. Fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente volta. Não edite nada. Lucas, doutor, meu irmão, muito obrigado pela sua participação, velho. Obrigado mesmo, show de bola. Valeu, gente. Aí tem que... você ainda tá aí? Obrigado demais. A gente vai se ver quando, velho? Essa confraternização aí, cola sabe de alguma Eu coisa? tô de férias no próximo mês, mas vamos se encontrar em fevereiro, por aí. E a confraternização, falaram alguma coisa aí? Não falaram nada, não. Acho que nem vai ter. Eu acho que vai ser pro regional, velho. Eu acho que vai ser pro regional. Ainda não teve? A altura dessa do campeonato? Tô esperando, então. Você vai vir pro Nordeste, fica aí. Valeu, velho, obrigado, a gente vai se falando. Tá gravando tudo aí? Obrigado. Nada, cara, tchau, Tá tchau. gravando ainda, deixa eu botar. Oi! Não vou botar não, porque eu sentado já sou gordo, mas não tem. Cortou? Pronto.